Olá, tudo bem com vocês? Então vamos para mais um vídeo aqui do nosso canal Construindo Saúde. Hoje eu quero falar com vocês sobre por que é tão difícil perder peso. Você sabe, né? Você que é obeso ou que está no processo aí de perda de peso, sabe o quão difícil é esse processo e existem vários fatores que eles atrapalham o teu processo de emagrecimento e que muitas vezes você nem suspeita que isso pode estar acontecendo. E hoje, esse vídeo, eu quero falar para vocês de muitos desses fatores. Alguns deles são bem simples e outros exigem um acompanhamento, uma expertise profissional de quem trabalha com isso todos os dias e vai te ajudar através de programas de acompanhamento a entender e auxiliar você nesse processo que muitas vezes é difícil, né? Muitas vezes exige de você. Claro que vai exigir de você mais disciplina, vai exigir de você uma força de vontade e vai exigir auxílio em outras áreas que a gente vai comentar mais para frente. E a primeira coisa que sabota e muito o teu processo de perda de peso, o teu processo de emagrecimento, é a sua qualidade do sono. Veja só, durante o sono, né, então durante o nosso sono ali profundo, nosso organismo descansa e tem os hormônios que regulam saciedade e regulam apetite, eles são regulados aí durante esse nosso período de sono. Grelina, leptina, todos esses hormônios relacionados. Você pode perceber que quando você dorme mal uma noite ou tem uma noite um sono com um período muito curto, você primeiro vai ficar mais cansado durante o dia e você vai tender a procurar alimentos que te deem mais energia, né? Você vai procurar alimentos que tenham mais açúcar, que tenham mais carboidrato, isso por busca de energia. Isso por si só já é um fator de desregulação, né, de açúcar e de peso. Além de tudo, há uma desregulação da grelina, leptina, a própria insulina. Você vai ter uma maior resistência à insulina e isso vai fazer com que você tenda a guardar energia, né? Então o teu corpo não vai queimar gordura nesse dia que você dorme mal. Então a qualidade de sono ela é extremamente importante, tá? O segundo fator que eu quero comentar é, claro, a sua alimentação. Quem está obeso, a grande assim, posso dizer que 99,9% das vezes há erros alimentares na sua dieta. Por exemplo, a quantidade de micronutrientes, a proporção entre gordura, carboidrato e proteína. Normalmente há um maior consumo de carboidrato do que de proteína. Há um aumento de quantidade de comida no prato mesmo, então a quantidade que a pessoa come ela é maior do que a necessária. A proporção do prato é inadequada. Existe ainda a questão dos horários, as beliscadas que você faz durante o seu dia. As beliscadas são um sabotador enorme, porque aí você está, digamos que você tenha uma proporção adequada no seu almoço, no seu jantar, só que no meio ali você vai lá e come um pastel, ou você come um sanduíche, ou você come um salgadinho, né? Ou você toma um copo de café com açúcar, por exemplo, um café com leite com açúcar, um refrigerante, e aí você sabotou todo o teu processo. Então, tanto os horários da alimentação, a proporção do seu prato e a quantidade de comida que você come e também se você come muito à noite ou se você belisca demais, é um autossabotador do seu processo de perda de peso. E aí, a nutricionista, no caso da nossa clínica aqui, a Michele, ela detecta isso com uma precisão impressionante e vai ajudar você, né, o profissional de nutrição que você vai ter acesso, vai ajudar você a detectar, a organizar essa tua alimentação para você aprender a comer do jeito certo. Até porque mais para frente, na tua manutenção de peso, você vai entender que você precisa ter aprendido a como organizar esse seu prato, a como você organizar essa proporção, essa questão dos horários e as beliscadas. Certo, pessoal? Terceiro ponto. Aqui eu vou juntar, né? O terceiro ponto que sabota você. O sedentarismo e a falta da atividade física. Já falei para vocês
E veja que nós estamos falando de pilares. Veja que os pilares, a gente volta a conversar e cai nos pilares de saúde. Então, a falta de atividade física vai fazer com que você não gaste a energia suficiente, né? Então, o que o processo de emagrecimento precisa? Nós vamos precisar de massa muscular, gente. Até para a gente manter o que a gente chama de taxa metabólica basal. Quanto mais músculo você tem, ou quanto menos músculo você perde nesse processo, maior vai ser a tua taxa metabólica basal, ou seja, a quantidade de energia que você vai gastar no seu repouso. Então, quanto maior a atividade física, mais você gasta energia. Quanto mais músculo você tem, mais você aumenta a tua taxa de metabolismo basal. E isso vai ajudar você não só na tua perda de peso, como na sua manutenção de peso depois. Porque quanto mais massa muscular você perder, mais fácil vai ser de você reganhar esse peso. Então, veja o quanto isso é importante no processo, o quanto a atividade física, a musculação vão interferir de forma positiva nesse teu processo de emagrecimento. Então, a falta de atividade física, o sedentarismo, atrapalham e sabotam o teu processo, tá? O quarto ponto que eu quero comentar com vocês é a questão hormonal. As deficiências hormonais atrapalham e muito o teu processo de perda de peso. Eu vou dar aqui alguns exemplos. As mulheres na menopausa, por exemplo, onde a falta do estrogênio faz com que elas acumulem gordura abdominal, diminuam o metabolismo e sobremaneira dificultam a sua perda de peso. Então aqui é mais um motivo para que a gente faça a reposição hormonal dessas mulheres de transição de menopausa e menopausa para que a gente auxilie na sua perda de peso. Muitas vezes a não reposição adequada desses hormônios vai atrapalhar o teu sucesso na perda de peso. Alterações da tireoide, como doenças autoimunes da tireoide, como a doença de Hashimoto, por exemplo, ou a deficiência do hormônio tiroidiano, também é um hormônio em que a deficiência diminui o metabolismo e sabota muito o processo de emagrecimento, de perda de peso. A deficiência de testosterona nos homens o hipogonadismo, né, associado ao aumento de gordura abdominal, é um sabotador muito grande da perda de peso. Se a gente, nesse processo, salvo as contraindicações de reposição, não faz a reposição hormonal adequada nesses pacientes do sexo masculino com deficiência de testosterona, a perda de peso não é a mesma perda de peso, ou seja, é um sabotador da sua perda de peso. Então, os déficits hormonais, eles são muito importantes e a gente precisa tratar adequadamente cada condição na individualidade de cada paciente para que esse sabotador seja combatido. O quinto fator que eu vou comentar para vocês, a inflamação crônica. A obesidade é uma condição em que o estado inflamatório do seu organismo é alto, ou seja, o seu organismo fica completamente inflamado, propenso a doenças cardiovasculares, doença hepática, alterações do músculo-esqueléticas e metabólicas, né? Alterações do metabolismo dos lipídios e etc. Então, nós precisamos, nesse processo, desinflamar o seu organismo. Ajudar no processo de desinflamação do organismo. E aí existem estratégias, né, que nós médicos vamos utilizar em que a gente auxilia o teu organismo a desinflamar. E aí as estratégias medicamentosas e em conjunto com a estratégia alimentar vai funcionar com muito mais qualidade. Vai funcionar nesse programa que eu me referi de acompanhamento, vai funcionar muito bem. Porque se a gente não desinflama, se eu não desinflamar o seu organismo, a sua perda de peso vai ser prejudicada. Mais um fator que eu quero comentar com vocês. O uso isolado de caneta emagrecedora ou de substância emagrecedora de modo geral. O uso isolado dos emagrecedores não vai te trazer o resultado que você espera. Ou pode até fazer você perder peso, mas a sua massa muscular vai estar comprometida. O estado inflamatório, né, que você
que você apresenta ele não está sendo tratado. As deficiências hormonais não estão sendo adequadamente vistas e tratadas. Será que você se atentou com a sua qualidade de sono? Será que o profissional de nutrição viu a sua alimentação para tentar corrigir isso no longo prazo? Então, somente um emagrecedor, uma substância que, ou qualquer caneta emagrecedora, enfim, ou onde você comprar, não vai fazer um processo de emagrecimento adequado. É um sabotador, porque vai iludir você. E você não vai ter o resultado que você achava que poderia ter. Você não sabe que dose utilizar, você não sabe quando parar, você não sabe os efeitos colaterais, como combatê-los, as contraindicações que algumas dessas medicações possuem. Tudo isso é importante. E um alerta aqui, pessoal. Tem muita gente comprando, né, essas medicações vindas de outros lugares, vinda do Paraguai, enfim, trazendo na meia, trazendo no radiador do carro, de forma, inclusive, ilegal. E você não sabe nem o que você está tomando. Então você vai utilizar algo que você não sabe a procedência, não está condicionado de forma correta e, além de tudo, pode prejudicar a tua saúde, fazer algo bem grave, então não faça isso. A sua saúde ela é um patrimônio muito grande que o seu corpo, né? O seu corpo é o seu maior patrimônio. Então você tem que cuidar dele, zelar por ele e fazer isso da forma correta, da forma que funciona. Como eu estou falando aqui para vocês, vocês devem estar percebendo que o processo de emagrecimento, e ainda tem doenças como o lipedema, que eu nem comentei, das mulheres que têm lipedema, o processo de emagrecimento ainda tem que ser mais atenção ainda, porque é uma gordura diferente. Eu vou falar sobre lipedema num vídeo mais para frente. Então veja como é complexo o processo. Não é simples fazer um emagrecimento da forma correta, fazer um emagrecimento que vise construir a sua saúde, que é o nosso principal motivo. Construir saúde todos os dias é o motivo pelo qual eu estou aqui fazendo esses vídeos para vocês. Certo, pessoal? Então, muito obrigado por você estar assistindo esse vídeo. Eu quero que você curta, eu quero que você compartilhe esse vídeo com seu amigo, com seu vizinho, com aquela pessoa que você sabe que precisa de um processo de emagrecimento para evitar risco cardiovascular, né? Evitar de ter infarto, derrame, de ter dor na coluna, dor no quadril, enfim, diabetes, com todas as complicações que a obesidade, né? Risco de câncer que a obesidade traz. Então, curte o vídeo, ativa o teu sininho, siga a gente aqui, se inscreve aqui no canal e dissemine esse vídeo para o maior número de pessoas que você conseguir. Beijo grande para você.